Olá, meu nome é André e quero fazer você muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Nesse episódio vamos comentar e tirar algumas lições em 2º Nef 26. Quero fazer você muito bem-vindo se essa é a sua primeira vez aqui no canal. Se você já é de casa, seja bem-vindo de novo. Obrigado por estar acompanhando todos os episódios aqui no Caminho do Discipulado. Lembrando que temos outras séries e episódios no canal. Temos uma série sobre a vida e ministério dos profetas, as orações dedicatórias dos templos no Brasil. Temos uma série com resumos e também com livros em formato de audiobook que você pode ouvir aqui no YouTube ou no Spotify, aonde você estiver ouvindo agora nesse momento. Se você estiver no Spotify, eu convido você a seguir o nosso podcast aí no Spotify. Se você estiver no YouTube, convido você a se inscrever no canal para que você possa assim ajudar e acompanhar outros episódios que serão postados aqui no canal. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que hoje nós vamos estudar da seguinte forma. Eu vou fazer primeiro a leitura na íntegra de 2º Nef 26. Vou deixar aqui na descrição do episódio os minutos exatos dessa leitura. Você pode clicar e pular a leitura se você quiser fazer a leitura por conta própria. Agora, se você quiser que eu faça para você, eu vou fazer, tá bom? A leitura na íntegra de 2º Nef 26. Após a leitura, então, nós vamos fazer alguns comentários. Como eu já disse e repito, a minha ideia não é fazer uma cobertura completa de todos os versículos e de todos os pontos doutrinários, históricos importantes desse capítulo, mas eu trago apenas alguns pontos, alguns retalhos, alguns pontinhos ali que me chamaram a atenção no meu estudo, e aí para compartilhar com você. Talvez e com certeza você vai ter outros pontos que vão lhe chamar a atenção e que é importante que você aplique aquilo que o Espírito inspirar você durante o seu estudo de 2º Nef 26. Vamos então iniciar? Vamos agora então fazer a leitura de 2º Nef 26. E depois de haver Cristo ressuscitado dentre os mortos, aparecerá a vós, meus filhos e meus amados irmãos, e as palavras que ele vos disser serão a lei que devereis cumprir. Pois eis que em verdade vos digo, vi que muitas gerações hão de passar e haverá grandes guerras e contendas entre meu povo. E depois que o Messias vier, meu povo receberá sinais de seu nascimento, e também de sua morte e ressurreição. E aquele dia será grande e terrível para os iníquos, porque perecerão, e perecem porque expulsam os profetas e os santos, e apedrejam-nos, e matam. Portanto, o clamor do sangue dos santos subirá da terra a Deus contra eles. Portanto, todos os orgulhosos e os que praticam iniquidade serão queimados naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, porque serão como um restolho. E os que matam os profetas e os santos serão tragados pelas profundezas da terra, diz o Senhor dos Exércitos. E montanhas cobri-los-ão, e redemoinhos hão de carregá-los, e edifícios cairão sobre eles, despedaçando-os e reduzindo-os ao pó. E serão visitados por trovões e relâmpagos e terremotos e toda espécie de destruição, porque o fogo da ira do Senhor estará aceso contra eles e serão como o restolho. E o dia em que há de vir os consumirá, diz o Senhor dos Exércitos. Ó, a dor e a angústia de minha alma pela perda daqueles de meu povo que serão mortos. Pois eu, Nef, vi essa perda e ela quase me consome na presença do Senhor. Devo, porém, clamar a meu Deus, teus caminhos são justos. Mas eis que os justos, que dão ouvidos às palavras dos profetas e não matam, mas esperam em Cristo com firmeza os sinais que serão dados, apesar de toda a perseguição, eis que esses são os que não perecerão. Mas o Filho da retidão aparecer-lhes-á e curá-los-á, e eles terão paz com ele, até que 3 gerações se tenham passado e muitos da 4ª geração hajam terminado seus dias em retidão. E depois que essas coisas tiverem acontecido, uma rápida destruição advirá a meu povo, pois apesar dos sofrimentos de minha alma, eu a vi, sei, portanto, o que acontecerá, e eles vendem-se por nada, pois como recompensa de seu orgulho e de sua insensatez, hão de colher destruição. Pois já que cedem ao diabo e escolhem obras de trevas em lugar de luz, devem, portanto, ir para o inferno. Pois o Espírito do Senhor não contenderá para sempre com um homem,
E quando o espírito cessar de contender com o homem, advém rápida destruição, e isso me aflige a alma. E como falei a respeito de os judeus serem convencidos de que Jesus é o verdadeiro Cristo, é necessário que os gentios também sejam convencidos de que Jesus é o Cristo, o eterno Deus, e de que se manifesta a todos os que nele têm fé, pelo poder do Espírito Santo. Sim, a toda nação, tribo, língua e povo, fazendo grandes milagres, sinais e maravilhas no meio dos filhos dos homens, de acordo com sua fé. Mas eis que eu vos profetizo a respeito dos últimos dias, sobre os dias em que o Senhor Deus revelar essas coisas aos filhos dos homens. E depois que os meus descendentes e os descendentes de meus irmãos houverem degenerado, caindo na incredulidade e sido afligidos pelos gentios, sim, depois que o Senhor Deus os houver cercado com o seu arraial e sitiado com baluartes e levantado fortalezas contra eles, e depois de haverem sido lançados no pó até deixarem de existir, as palavras dos justos ainda serão escritas, e as orações dos fiéis serão ouvidas, e todos os que caírem na incredulidade não serão esquecidos. Pois os que forem destruídos falar-lhes-ão da terra, e sua fala será fraca desde o pó, e a sua voz será como a de um que tem um espírito familiar, pois o Senhor Deus dar-lhes-á poder para sussurrar a respeito deles, como se fosse da terra, e sua fala sussurrará desde o pó. Pois assim diz o Senhor Deus: escreverão as coisas que serão feitas no meio deles, e serão escritas e seladas num livro. E os que tiverem degenerado caindo na incredulidade não as terão, porque procuram destruir as coisas de Deus. Portanto, como os que foram destruídos rapidamente, e a multidão de seus terríveis será como o restolho que desaparece, assim, pois, diz o Senhor Deus, será num instante, repentinamente. E acontecerá que os que degenerarem, caindo na incredulidade, serão afligidos pela mão dos gentios, e os gentios ensoberbecem no orgulho de seus olhos, e tropeçam por causa de sua grande pedra de tropeço, de modo que constroem muitas igrejas, não obstante menosprezam o poder e os milagres de Deus, e pregam a si mesmos a sua própria sabedoria e o seu próprio conhecimento, a fim de obter lucro e oprimir os pobres. E há muitas igrejas edificadas que provocam invejas e contendas e malevolência. E há também combinações secretas, como nos tempos passados, segundo as combinações do diabo, pois ele é o fundador de todas essas coisas. Sim, o fundador do homicídio e das obras de trevas. Sim, e guia-os pelo pescoço com um cordel de linho, até amarrá-los para sempre com suas cordas fortes. Pois eis que, meus amados irmãos, eu vos digo que o Senhor Deus não trabalha em trevas, e ele nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo a ponto de entregar sua própria vida para atrair a si todos os homens. Portanto, a ninguém ordena que não participe de sua salvação. Eis que clama a ele alguém dizendo, afasta-te de mim? Eis que vos digo, não. Mas ele diz, vinde a mim todos vós extremos da terra, comprai leite e mel, sem dinheiro e sem preço. Eis que mandou ele que alguém saísse das sinagogas, ou melhor, das casas de adoração? Eis que vos digo, não. Ordenou ele alguém que não participasse de sua salvação? Eis que vos digo, não. Mas deu gratuitamente a todos os homens, e ordenou a seu povo que persuadisse a todos os homens a se arrependerem. Eis que ordenou ele alguém que não participasse de sua bondade? Eis que vos digo, não. Mas todo homem tem tanto privilégio quanto qualquer outro, e nenhum é excluído. Ele ordena que não haja artimanhas sacerdotais. Pois eis que a artimanha sacerdotal é um homem pregar e estabelecer-se como uma luz para o mundo, a fim de obter lucros e o louvor do mundo. Não procura, porém, o bem-estar de Sião. Eis que o Senhor proibiu isto. Portanto, deu o Senhor Deus um mandamento de que todos os homens tenham caridade. E a caridade é amor. E se não têm caridade, nada são. Portanto, se tivessem caridade, não permitiriam que o trabalhador de Sião perecesse. Mas o trabalhador de Sião trabalhará por Sião, porque se trabalhar por dinheiro, perecerá. E novamente o Senhor Deus ordenou que os homens não cometam assassínio, que não mintam, que não roubem, que não tomem o nome do Senhor seu Deus em vão.
que não sintam inveja, que não tenham malícia, que não disputem uns com os outros, que não cometam libertinagem e que não façam qualquer dessas coisas, porque quem as fizer perecerá. Pois nenhuma dessas iniquidades vem do Senhor, porque ele faz o que é bom para os filhos dos homens, e não faz coisa alguma que não seja clara para os filhos dos homens, e convida a todos a virem a ele e a participarem de sua bondade, e não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, e lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. Nesse episódio eu vou tratar alguns versículos de 2 Nef 26, tá bom? Eu vou tratar uns 5 ou 6 versículos aqui, em alguns pontos desses versículos, para a gente poder tirar algumas lições. Então, o primeiro está em 2 Nef 26, 8, que diz assim: Mas eis que os justos que dão ouvidos às palavras dos profetas, e não os matam, mas que esperam em Cristo com firmeza os sinais que serão dados, apesar de toda a perseguição, eis que estes são os que não perecerão. Então, eu gostei muito desse versículo porque ele fala que os justos, que são aqueles que dão ouvidos às palavras dos profetas e não os matam. Então, nós devemos dar ouvidos às palavras dos profetas e não os matar. Como que nós podemos matar um profeta? Quando nós simplesmente tiramos ele da nossa vida, quando nós não buscamos o conselho de um profeta. Então devemos sempre dar ouvidos aos profetas e não os matar, mesmo que seja simbolicamente. E aqui fala também que os justos, eles esperam em Cristo com firmeza, e por causa disso, eles conseguem suportar as perseguições e conseguem perseverar até o final. Então, uma das chaves para que nós possamos perseverar até o final é esperar em Cristo, porque sim, todos nós seremos em algum ponto perseguidos, maltratados, mas quando isso acontecer, devemos lembrar que Cristo passou por algo muito maior. E quem és tu para não aceitar a correção? Quem sou eu para não aceitar a correção, sendo que Cristo passou por tantas coisas maiores, mesmo sendo Cristo, mesmo sendo perfeito? Logo, eu sendo imperfeito e também tendo pecados, não devo esperar ter um tratamento melhor do que Cristo teve. Então, a melhor maneira de suportar essas provações, talvez não é querendo que elas deixem de existir, ou nos sentindo injustiçados porque estamos sendo perseguidos, porque estamos sendo talvez ofendidos em nossas designações, em nossos chamados, na nossa vida. Isso é algo, não diria que normal, mas que é comum aos seguidores de Cristo, tendo em vista que o próprio Cristo passou por isso. Então, a melhor maneira, como fazer para suportar isso? É esperar em Cristo. Esperar em Cristo. E o que significa esperar em Cristo? Em um artigo na Liahona de setembro de 2021, o elder Alexandre Rett, que é um 70 diária, ele falou o seguinte: em nossa vida passamos por situações de angústia e desespero. Mesmo cercado de pessoas que nos amam, nós nos sentimos solitários. Nem sempre a vida parece justa e podemos ser tentados a pensar que talvez a felicidade não seja destinada a nós. Esperamos por consolos, esperamos por dias melhores, esperamos por aceitação. Enfim, esperamos por muitas coisas. Porém, diferente de uma sala de espera em que nos sentamos e aguardamos e esperamos, em nossa vida podemos fazer algo diferente. Podemos esperar em Cristo. E o que significa esperar em Cristo? O presidente Amy Russell Ballard nos ensinou: esperar no Senhor não significa esperar o tempo passar. Nunca devemos pensar que estamos em uma sala de espera. Esperar no Senhor significa que devemos agir. Então, esperar em Cristo significa que devemos agir. Quando eu digo que eu espero em Cristo, ou que eu estou esperando em Cristo por uma bênção, uma promessa, algo que eu busco na minha vida que por algum motivo ainda não chegou, ou por algum motivo ainda não consegui realizar, e eu quero esperar em Cristo, o que eu devo fazer? Sentar e aguardar? Não. Aqui o elder Ballard ensinou que esperar no Senhor não significa esperar o tempo passar, mas significa que nós devemos
esperar significa que nós devemos agir. Então, a melhor maneira de esperar por uma bênção que eu busco na minha vida é agir. É agir de qual forma? Como assim agir? Agir fazendo o que Cristo quer que eu faça. Talvez ministrar às pessoas seja uma maneira de eu agir enquanto eu estou aguardando uma bênção. Talvez compartilhar o Evangelho é uma maneira de eu esperar enquanto eu estou aguardando uma bênção. Talvez mergulhar nas Escrituras, estudar elas e aplicá-las na minha vida é uma maneira de eu esperar. Então, esperar em Cristo não significa ficar sentado aguardando que em algum momento as bênçãos vão chegar. Mas quando eu espero em Cristo, eu estou agindo em direção à bênção que eu quero. Quando eu estou esperando alcançar uma terra prometida na minha vida, e talvez a terra prometida, ela varie de pessoa para pessoa. Talvez para uma pessoa, encontrar a terra prometida seja encontrar um companheiro ou uma companheira eterna. Talvez para outra pessoa, encontrar a terra prometida seja ter sua própria casa, sua casa própria. Talvez para outra pessoa, encontrar sua terra prometida seja encontrar um trabalho melhor, um emprego para sustentar a sua família. Talvez para outra pessoa, encontrar sua terra prometida é conseguir a cura de uma doença para ela ou para um familiar. Talvez para outra pessoa, encontrar sua terra prometida seja alcançar uma bênção que deseja na sua vida, realizar uma meta. Então, independente de qual seja a sua terra prometida ou a minha terra prometida, que pode variar, nós devemos, ao esperar por essa terra prometida, ver todos os passos que eu posso dar rumo a essa terra prometida. Então, se eu sei que a minha terra prometida é tal bênção que eu desejo alcançar na minha vida, a melhor maneira de eu esperar que o Senhor me conduza a essa terra prometida é eu dar todos os passos possíveis em direção a essa terra prometida. Não é eu parar na beira do caminho e aguardar que o Senhor vai me dar em algum momento essa terra prometida. Não. Esperar em Cristo é agir. Esperar em Cristo significa que eu vou agir fazendo o que Cristo espera que eu faça. Então essa é uma lição importante aqui de 2 Nef 26:8. Esperar em Cristo. Como que eu espero em Cristo? Agindo, fazendo aquilo que Ele espera que eu faça. O segundo versículo que eu gostaria de comentar aqui em 2 Nef 26 é o versículo 13, que diz assim: e de que se manifesta, no 12 diz assim, Jesus é o verdadeiro Cristo, e é necessário que os gentios também sejam convencidos de que Jesus é o Cristo, o eterno Deus, e que se manifesta a todos os que nele creem pelo poder do Espírito Santo. Então esse é o ponto que eu gostaria de trazer. Como que Cristo se manifesta na nossa vida? Por meio do Espírito Santo. Então, Cristo, ele se manifesta de maneira primordial, da maneira principal, como Cristo se manifesta para mim e para você, é por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é um membro da Trindade e ele presta testemunho do Pai e do Filho. E a maneira como Cristo ele se manifesta a nós é por meio do Espírito Santo. Então, o Senhor falou que onde houver dois ou mais falando a respeito dele, das coisas do reino do Senhor, ele ali estará. E qual é a maneira como Cristo estará no meio dessas pessoas? Qual é a maneira como Cristo estará em nosso meio quando nós estivermos falando dele? Por meio do Espírito Santo. Então, quando nós estamos numa reunião em que o Espírito está presente, significa que Cristo está se manifestando naquela reunião. Quando eu estou tendo uma experiência pessoal no meu estudo das Escrituras, no templo, em que eu sinto realmente o poder do Espírito Santo, significa que Cristo está presente, porque ele se manifesta a todos que nele creem pelo poder do Espírito Santo. Então, é muito importante entender isso, o quanto o Espírito ele é sagrado, o quanto ele representa ali naquele momento o próprio Salvador em nosso meio. E isso é incrível, para mim é muito especial saber que um membro da Trindade está em alguns momentos ali se manifestando pelo seu poder e assim também manifestando Cristo a nós por meio dele. Então esse é um conhecimento bem importante, né? Segundo Nef 26:13. E se manifesta a todos os que nele creem. Como que Cristo se manifesta?
Pelo poder do Espírito Santo. Então, pelo poder do Espírito Santo, Cristo pode, Ele faz, Ele se manifesta em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. O quanto é importante nós termos contato com o poder do Espírito Santo, que significa que Cristo, Ele está se manifestando a nós individualmente. O terceiro versículo desse capítulo que eu gostaria de comentar é o versículo 23, segundo Nef 26, 23, que diz assim, é um versículo bem pequeno. Pois eis que, meus amados irmãos, eu vos digo que o Senhor Deus não trabalha em trevas. Então, o Senhor não trabalha em trevas. Logo, se eu quero que o Senhor trabalhe comigo ou para mim, naquilo que eu estou fazendo, no meu chamado, na minha vida pessoal, familiar, a primeira coisa que eu devo fazer para garantir que o Senhor esteja trabalhando do meu lado ou para que eu esteja realmente trabalhando do lado dele é encher minha vida de luz. Eu devo trazer luz ao meu chamado, luz para minha vida e eliminar tudo aquilo que for trevas, tudo aquilo que for escuridão. Por quê? Porque o Senhor Deus não trabalha em trevas. Logo, se eu quero que o Senhor trabalhe comigo, do meu lado, para me ajudar, para que eu tenha sucesso no meu chamado, na minha responsabilidade como pai, como mãe, como professor, como ministrador, como um discípulo de Cristo, a primeira coisa que eu devo garantir é que haja luz em tudo aquilo que eu faço. Não pode haver trevas, não pode haver escuridão. Eu devo trazer luz, eu devo trazer a pureza. E ao fazer isso, então, Cristo vai estar presente, o Senhor vai estar presente trabalhando comigo. Porque, como diz essa escritura, Deus não trabalha em trevas. Então, o primeiro passo para que Ele possa trabalhar comigo do meu lado é garantir que não haja trevas, mas que haja luz. Então, que coisas que eu e você podemos fazer para trazer mais luz à nossa vida, luz espiritual? Que coisas você sente que você pode fazer hoje para trazer mais luz para a sua vida? Será que é estudar melhor as escrituras? Será que é cantar mais hinos? Será que é ouvir mais hinos? Será que é fazer melhores orações ou orações mais significativas? Será que é jejuar mais? Será que é ir ao templo? Frequentar mais um instituto? Que coisas eu posso fazer? Que coisas você pode fazer para trazer mais luz à sua vida? Então, quando nós tivermos luz em nossa vida, será um dos pontos que significa que o Senhor vai poder trabalhar comigo, que Ele vai poder estar presente, porque Deus não trabalha em trevas. Outro bloco que eu gostaria de ler e comentar é, segundo Nef 26, os versículos 24 e 28, e depois o versículo 33, que diz assim: E ele nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo a ponto de entregar sua própria vida para atrair a si todos os homens. Portanto, ninguém ordena que não participe de sua salvação. Eis que clama ele alguém dizendo: Afasta-te de mim. Eis que vos digo: Não. Mas ele diz: Vinde a mim, todos vós extremos da terra, comprai leite e mel sem dinheiro e sem preço. Eis que mandou ele alguém que saísse das sinagogas, ou melhor, das casas de adoração? Eis que vos digo: Não. Ordenou ele alguém que não participasse de sua salvação? Eis que vos digo: Não. Mas deu-a gratuitamente a todos os homens, e ordenou a seu povo que persuadisse a todos os homens a se arrependerem. Eis que ordenou o Senhor que alguém não participasse de sua bondade? Eis que vos digo: Não. Mas todo homem tem tanto privilégio quanto qualquer outro, e nenhum é excluído. E no versículo 33 diz assim: Pois nenhuma dessas iniquidades vem do Senhor, porque Ele faz o que é bom para os filhos dos homens, e não faz coisa alguma que não seja clara para os filhos dos homens, e convida a todos a virem a Ele e a participarem de sua bondade. E não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. E lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. Então, o ponto que eu gostaria de trazer aqui é essa expressão que diz aqui no versículo 24, que porque ama o mundo a ponto de entregar sua própria vida, e nada faz que não seja em benefício do mundo. Então o Senhor, Ele ama o mundo. Você já deve ter ouvido aquela expressão:
fulano é uma pessoa do mundo. Quando eu não era da igreja, eu era uma pessoa do mundo ou uma pessoa mundana. Então a palavra mundo, ela tem essa significado, né, de ser algo mundano, algo que não é espiritual. E às vezes a gente tem essa noção, mas acaba criando um certo preconceito com tudo aquilo que é do mundo. Inclusive as pessoas que são do mundo, pessoas que não são da igreja, pessoas que bebem, pessoas que fumam, pessoas que fazem muitas coisas erradas. Não que eu e você sejamos perfeitos, porque nós não somos, mas pessoas que vivem um nível mais abaixo, né, em relação aos mandamentos, que realmente têm uma vida totalmente devassa, uma vida sem regras, uma vida bem fazendo muitas coisas erradas. E é interessante aqui dizendo que o Senhor ama o mundo, ou seja, o Senhor ama essas pessoas. Vai ter um episódio aqui no canal, que é o segundo F30, que eu vou falar mais sobre esse ponto, como Deus ele ama o mundo. Inclusive a escritura em João fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então Deus ama o mundo. E esses versículos deixam claro que Deus ele não faz acepção de pessoas, que ele não ordena a ninguém que não participe de sua salvação. Ele não ordena a ninguém que se afaste, que não frequente a igreja, porque não tem um bom comportamento, porque não guarda os mandamentos, que não frequente, aqui diz, as sinagogas, né, ou as casas de adoração. Ele não ordena a ninguém que fique de lado ou que não participe, né, da sua salvação, mas todos são convidados a vir e a comprar leite e mel, sem dinheiro e sem preço. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, porque às vezes, de maneira consciente ou até inconscientemente, nós não temos esse mesmo olhar com as pessoas que são do mundo. Nós, talvez inconscientemente ou não, nós achamos que nós somos melhores, nós achamos que nós somos mais merecedores, nós achamos que essas pessoas nem deveriam estar na igreja. Como assim? Fulano fez tanta coisa errada e está aqui na igreja, participando da reunião sacramental. Como assim? Fulano fez tantas coisas erradas e agora está lá servindo na igreja. Então, muitas vezes, nós, com o nosso conhecimento limitado, tendemos a fazer pré-julgamentos e esquecemos que o julgamento é do Senhor. Ele que julga as pessoas, Ele que sabe a vida de cada um. E Ele não ordena a ninguém que se afaste, independente dos seus pecados. Todos são convidados a vir à igreja, todos são convidados a vir a Cristo. Como que vai ser o processo de arrependimento de cada pessoa? Isso é de cada um com o Senhor. E talvez vai ser necessária a ajuda dos líderes do sacerdócio, que vão saber como ajudar. Mas não cabe a mim ficar apontando o dedo ou julgando. E eu tenho que lembrar dessas escrituras. Deus amou o mundo, e Ele nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo, segundo Nef 26:24. Então, se Deus ama o mundo, quem sou eu para julgar o mundo? Quem sou eu para achar que o mundo não merece a salvação? E quando eu digo mundo, são pessoas que talvez eu classifique como pessoas do mundo, pessoas mundanas. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nós vestimos a nossa roupa do julgamento e nos sentimos no direito de julgar as pessoas, porque elas não são, talvez, e eu estou fazendo isso entre aspas, tá? Perfeitas como nós somos, né? Porque elas não são corretas como nós somos, talvez porque elas tropeçaram. E eu vou dizer para você, talvez o que diferencia eu e você dessas pessoas que tropeçaram foi porque talvez o pecado delas veio a público e o meu, o seu não vieram. Mas não quer dizer que eu e você não temos pecado, né? Pecados são pecados. Pecados são como pedras na piscina. Se a pedra for pequena ou a pedra for grande, ambas vão afundar. Pecado é pecado. Somente porque o meu pecado é diferente do pecado do meu irmão, isso não me dá o direito de me achar melhor e achar que ele não merece a salvação, que ele não deveria nem estar na igreja. Como assim essa pessoa na igreja?
fez tanta coisa errada. Então, quando eu faço isso, eu claramente, de acordo com o 2 Néfio 26, eu estou indo contra aquilo que o próprio Deus fala. É só nós lermos ali de novo, do versículo 24 ao 28. E ele nada faz que não seja em benefício do mundo. Ele não manda que ninguém se afaste. Ele convida todos a se chegarem a ele. Isso não significa que há uma tolerância com pecados. Isso não significa que todo pecado ele vai ser ignorado, enfim, a pessoa vai poder fazer tudo o que ela quiser normalmente na igreja. Não, haverá limitações, haverá um processo de arrependimento que deverão ser seguidos, haverá metas, haverá um relacionamento entre a pessoa e o Senhor para resolver aqueles problemas. Mas isso não me dá o direito de eu achar, eu julgar, eu apontar o dedo de que pessoa X ou pessoa Y, por causa de seus erros do passado ou presentes, não tem direito de estar na igreja, não pode estar na igreja. Isso é algo errado. E quando eu estou fazendo isso, eu estou sentado na sacramental, sentado numa aula, apontando o dedo para aqueles que eu acho que não deveriam estar ali, talvez é a prova de que eu não estou preparado para estar ali. E talvez aquela pessoa que eu julgo que está impura ou que cometeu tantos erros, talvez ela está melhor preparada do que eu para estar na igreja. Porque ela está ali talvez com o coração quebrantado, o espírito contrito, querendo forças para se arrepender, buscando forças para reconstruir sua vida, para recomeçar. E eu tô lá me sentindo na posição de ser capaz de julgar, ser capaz de apontar o dedo e falar dos erros daquela pessoa. Então, realmente, isso é um sinal nítido da minha maturidade espiritual. Quando eu faço isso, é a prova de que eu não estou bem espiritualmente, de que eu estou me achando no direito de julgar e apontar o dedo. Então, sempre que eu sentir isso, que você sentir isso, eu convido você a ir lá. Estuda 2 Néfio 26, do 24 ao 28. Lá é claro, o Senhor diz que Ele não ordena a ninguém que não participe da sua bondade, que Ele não expulsa ninguém, que Ele não diz a ninguém, ó, tu não pode, tu não deve estar aqui. A ninguém Ele ordena que saia das sinagogas ou das casas de adoração, tá bom? Então esse é um ensinamento importante para a gente ter bem claro e nunca esquecer disso, né? Não julgar as pessoas na igreja, não apontar os erros, as falhas. Não significa, como eu bem falei, que haverá então, deixa a pessoa fazer o que quiser e tá tudo bem. Não, mas deixemos o julgamento para aqueles que recebem a ordenação para serem juízes em Israel. Deixemos para eles esse julgamento. Não cabe a mim, a você julgar essas pessoas, apontar o dedo para elas, e talvez isso vai ser um gesto muito negativo e não é um gesto de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. E chegamos ao final de mais um episódio aqui do canal Caminho do Discipulado sobre o livro de Mórmon comentado. Espero que você tenha gostado, que você consiga tirar lições importantes desse capítulo como eu consegui tirar. E espero que consiga sempre lembrar e aplicar essas lições na minha vida. Ter esses cuidados, aplicar esses ensinamentos, estar próximo do Senhor, não julgar as pessoas, tratar todos com amor e procurar ver as pessoas como o Senhor as vê. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua companhia em mais esse episódio. Convido você a acompanhar outros episódios e outras séries que temos aqui no canal Caminho do Discipulado. Temos uma série sobre livros em formato de audiobook, a vida e ministério dos profetas, orações dedicatórias dos templos e outros conteúdos que já estão disponíveis aqui no canal O Caminho do Discipulado. Muito obrigado pela sua companhia, mais uma vez por estar aqui comigo. Espero que você esteja bem, que você tenha um ótimo dia, que você seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.